E voltando com mais um vídeo aqui do curso gratuito de infraestrutura de redes utilizando o Cisco Packet Tracer. No último vídeo eu já mostrei para você todos os procedimentos para instalar aí o Visual Studio Code no sistema operacional Linux, também é a mesma coisa aí nos sistemas operacionais Microsoft ou macOS. Também já instalei as extensões que vai facilitar bastante na hora de começar aí a parte dos comandos do Cisco iOS. Nesse vídeo eu vou começar a etapa 1 da parte de topologia física do primeiro cenário, que eu vou dividir em dois cenários, o cenário A e o cenário B. Vou construir agora a topologia física, depois a lógica, aí sim eu começo a parte das configurações. Então, bora aqui comigo, né? Primeiro, vamos dar uma olhada aqui no meu GitHub. Aí você fala para mim, Robson, por que acessar aqui o meu GitHub, né? Porque todo o curso está gratuito para você no meu GitHub e no canal aqui do meu YouTube, né? No próprio canal do Bora para a Prática, gratuito. Espero fazer todos os vídeos e no final acho que eu vou gerar um certificado aí para você, beleza? Mas bora aqui comigo, para me ajudar que o meu projeto sempre tem o caminho, né? O github.com/vaamonde, tá na descrição desse vídeo. Tem um botão aqui do lado esquerdo de seguir, segue meu projeto, me ajuda bastante. Mas vamos lá, vamos vir aqui ó, em repositórios, e o repositório desse curso se chama Infra-Cisco. Cuidado que eu já tenho um repositório chamado CCNA, esse daqui não é focado para a certificação da Cisco, mas cai bastante coisa. Então vou estar estudando aí junto com você, fazendo junto com você bastante coisa que cai aí no CCNA. Mas vamos lá, só acessar aqui o repositório, coisas importantes nesse repositório. Tem uma estrela aqui em cima, dá uma estrelinha, me ajuda bastante, porque eu sei que você está acompanhando aqui todos os vídeos e materiais. Não faça aqui uma garfada, porque esse material eu estou atualizando muita coisa, então não precisa nesse momento. Dúvidas, críticas e sugestões, manda aqui na GuiaInSuez ou comenta nesse vídeo, beleza? Então vamos lá, já passei aqui ó, no diretório 01 install, que foi os vídeos, então é importante se você chegou agora, né? Então já tem um vídeo de instalação do Cisco Packet Tracer aqui no Mint, que eu vou estar usando na distribuição Mint, mas no Windows e no Mac é a mesma coisa. E também o Visual Studio Code, que eu vou estar utilizando, principalmente para fazer a parte da documentação e os comandos. Aí você fala para mim, pô Robson, por quê? Hoje em dia, a maioria dos equipamentos da Cisco e outros fabricantes já tem o conceito Dev Infra, onde você trabalha a parte de desenvolvimento e infra ao mesmo tempo. A gente também já trabalha o conceito SD-WAN, que é redes baseadas em software, que também já é um outro conceito. Então, se você já começa a utilizar essas ferramentas, facilita na hora de configurar sua infraestrutura de rede Cisco, MikroTik, Unify ou qualquer outro fabricante, né? Então, beleza, já passamos aqui, mas vamos lá. Esse vídeo vai ser focado agora no diretório 02 projeto. Então, comigo, ó, vem aqui, ó, 02 projeto. E o que é importante nesse diretório? Primeira etapa, vou começar o cenário A, que seria o cenário mais simples. Depois eu vou estender para o cenário B. Esses dois cenários vão se conectar no final. Então vamos lá, diretório 01-cenário A. Esse vídeo que eu vou fazer agora não tem documentação. A documentação que está aqui é dos procedimentos dos comandos. Então eu já vou estar executando a topologia física agora, depois a topologia lógica e começar a parte das configurações. Para você é importante apenas dois detalhes aqui, né? Nesse vídeo e no próximo. Tem um diretório de imagens, onde vai ficar algumas imagens de referência para você. E esse diretório chamado PT, que é do Packet Tracer. Então aqui dentro eu vou deixar, por exemplo, a topologia, os cenários que eu vou configurando e as etapas que eu vou configurando eu vou deixando aqui. Mas é interessante você construir do zero, tudo bem? Então vamos lá, vou minimizar essa etapa. Nesse cenário, eu vou utilizar minha máquina virtual aqui com Mint, que eu estou com Mint 22 e também já estou aqui com Cisco Packet Tracer na versão 8.2.2. Já está aqui no meu desktop, só clicar duas vezes em cima dele. Outro detalhe também importante nesse vídeo, eu não vou ficar explicando todos os detalhes de como utilizar a ferramenta do Cisco Packet Tracer.
tudo bem? Eu já vou ir construindo. Então, gradativo, a gente vai aprendendo a utilizar os recursos. Mas vamos lá, a primeira etapa é a autenticação. Então, o que você já vai fazer? Ó, marca aqui embaixo, ó, deixar logado no mínimo 3 meses se você está aí na sua casa. Não utilize isso daqui em rede pública, né? E você vai vir nessa opção aqui que é acessar o Network Academy, né? Então, aqui embaixo pode se logar no servidor padrão da web, só clicar. Próxima etapa, ele vai pedir para você se autenticar com a sua conta. Então, digita aí o seu usuário, que é o seu e-mail, e a sua senha para continuar. Uma vez autenticado, se você marcar aquela opção de 3 meses, você não precisa ficar digitando usuário e senha o tempo todo. Tudo bem? É mais tranquilo no seu computador aí da sua casa, né? Então vamos lá, vamos começar a trabalhar aqui a parte da infraestrutura básica do cenário A. Vou diminuir aqui um pouco, nem vou colocar muito zoom, tá? Vou colocar apenas zoom na parte mais importante, quando a gente começar a parte das topologias. Mas o importante é aqui embaixo, ó, tudo bem? Aqui embaixo. Aqui embaixo você tem várias opções que são todos equipamentos ou tecnologias ou dispositivos que a Cisco tem por padrão que você estuda tanto no CCNA como no CCNP. Beleza? Então aqui embaixo é dividido em várias categorias e dentro dessas categorias você tem os equipamentos. Para nós, a primeira etapa mais importante é o segundo ícone, que nós chamamos dispositivos finais. Na parte de dispositivos finais são os equipamentos que você usa no seu dia a dia, que você trabalha com ele diretamente, onde tem uma interação homem-máquina, computador, notebook, servidor, smartphone. Então equipamentos que já têm uma interação homem-máquina, nós chamamos que é dispositivos finais. Nesse primeiro cenário eu vou pegar aqui o primeiro equipamento que nós vamos trabalhar, que é o terceiro aqui na linha, que é o servidor. Então já vamos trabalhar com servidores. Então vamos pegar aqui um servidor e colocar na nossa área de trabalho aqui, ó, no nosso ambiente de topologia, no ambiente lógico. Eu vou montar a topologia física no ambiente lógico, tá, pessoal? Depois aqui no ambiente físico é um outro processo. Mas é só colocar aí o seu servidor na área. Vou aumentar o zoom, porque aí fica melhor aí para vocês. Aí conforme eu vou trabalhando aqui com os equipamentos, a gente vai montando. Então, primeira etapa na topologia, já vou colocar aqui um servidor. Segunda etapa, agora voltando aqui para dispositivos de rede, que é o primeiro ícone, né? Nos dispositivos de rede, aqui onde que vai ficar os roteadores, switches, rede sem fio. Então, vamos acessar a parte de switch, né? A parte de rede de comunicação que nós vamos estar utilizando na nossa rede local. E no switch, eu tenho vários modelos. Nessa primeira etapa, eu vou trabalhar com o modelo mais simples da Cisco, que é um switch Layer 2, o famoso 2960. Então, nós vamos colocar ele aqui na nossa topologia. Vou diminuir aqui um pouquinho o meu zoom para poder facilitar. E repare que nós habilitamos aqui a parte de alinhamento. Tudo bem? Então, vou colocar aqui, ó, o meu switch alinhado aqui com o meu próprio servidor. Vou colocar um segundo switch de novo, 2960, aqui do meu lado direito, onde que eu vou trabalhar a parte do alinhamento também. Então, esse alinhamento facilita bastante fazer a topologia certinha. E nessa topologia, vou colocar aqui na parte superior, então vamos voltar para roteadores. Então, switch, a gente vai conversar, a gente vai falar bastante, que está lá no modo de acesso. Se a gente for estudar o modelo OSI, ele está na camada 2 aí do modelo OSI, tudo bem? No modelo TCP é na camada 1, beleza? E agora nós vamos colocar um roteador, que vai fazer toda a parte de roteamento para nós. Então, voltando aqui em roteadores, nesse cenário eu vou colocar um roteador bem simples, que é a terceira opção, que é um roteador 1945, que é um roteador que geralmente a gente utiliza em cenários pequenos, né? Então, esse aqui é um roteador bem simples. Vamos colocar agora aqui embaixo, depois a gente vai trabalhar com a parte de cabeamento, né? Então, aqui embaixo, vou adicionar agora os meus dispositivos finais. Voltando aqui, ó, para dispositivos finais, vamos pegar a parte de desktop. Mas você tem uma opção muito legal aqui do Cisco Packet Tracer, que é pressionar o Ctrl e depois clicar aqui no dispositivo que você quer. No meu caso aqui o desktop, né? Quando eu clicar, o mais fica. Então eu vou colocar, ó, um desktop aqui, outro desktop aqui. Então você consegue colocar vários dispositivos, né? Então vou colocar mais um aqui, porque nós vamos trabalhar ESC para poder sair.
Tudo bem? Então, já trabalho aqui a parte do alinhamento. Então, eu vou trabalhar aqui a parte do alinhamento com os meus desktops, beleza? Então, isso aqui facilita bastante o nosso dia a dia. Então, o que nós temos aqui na nossa primeira topologia? Temos um servidor, onde que nós vamos implementar um serviço bem básico nele. Temos dois switches, modelo 2960, que são switches camada 2. Temos um roteador da série 1941, que é um roteador que já está na camada 3, onde que ele vai trabalhar a parte de endereçamento IP e roteamento e interconexões com outras redes. E temos nesse cenário 4 dispositivos finais para usuários, que são os desktops, né? Então vamos lá, primeira etapa de configuração aqui bem simples, começando aqui no nosso servidor. Um detalhe importante quando a gente trabalha com servidores, hoje em dia nós precisamos aumentar a largura de banda, que seria aí as placas de rede. Então vamos fazer essa mudança aqui no servidor. Clicando em cima do servidor, vai aparecer para você, vou trazer para cá porque aí eu dou um zoom, as opções de configurar aí o nosso servidor, né? Então, primeira etapa, você precisa desligar o servidor para fazer a troca da placa de rede. Legal? Só apertar aqui ó, o botão de desligar. Esse servidor me permite 2 placas de rede, mas eu vou trabalhar apenas com uma. A placa de rede padrão que vem com ele é de 100 megabits. Não, nós vamos tirar essa placa, colocar aqui embaixo. E aqui do lado, ó, o que é importante para você, onde que você tem aqui ó, modelos, uma placa CE. Esse CE significa padrão Ethernet cabeado. Depois, o FE, que é o Fast Ethernet, que é 100 megabits. E já temos aqui ó, o CGE, que é o Gigabit Ethernet, uma única porta. Então você clica, aqui embaixo ele já vai falar para você a velocidade da porta, que é Gigabit Ethernet. Vou levar a placa para cá, ó, beleza? E ligar o servidor. Pronto. Então imagine que a gente fez um upgrade aí no nosso servidor, colocando uma placa de rede Gigabit Ethernet ou 10 Gigabit Ethernet. Beleza? Então vamos lá. E fechar. Por quê? O nosso servidor, eu preciso de uma largura de banda maior em relação ao meu switch. Porque lembre-se que ele vai receber todas as conexões de rede, todos os serviços que vai rodar nele, então os clientes dentro da rede, os dispositivos finais, vai acessar ele para obter recursos da rede. Então ele precisa de uma largura de banda maior. Para a gente poder fazer a conexão da parte física. Então como que a gente vai fazer aqui? Ó? Nesse raio que é a parte de conexão. Apenas uma dica muito importante, tem esse raio aqui no começo que ele já escolhe qual é o tipo de cabo que você vai usar para o tipo de dispositivo que está na topologia do Cisco Packet Tracer. Na vida real isso não existe, tá? Então você tem que saber qual é o tipo de cabo que você vai usar para conectar cada dispositivo na rede. Por padrão, hoje em dia, nós vamos usar aqui a terceira opção. A terceira opção é o cabo do tipo direto, utilizando, por exemplo, a norma 568A ou a norma 568B nas duas pontas. Então é esse cabo que eu vou estar utilizando. Só clicar nele e você vai clicar em cima, repare que mudou o cursor, você vai clicar em cima do seu servidor e vai aparecer a opção de selecionar a placa de rede. Vai aparecer para você Gigabit Ethernet com um ícone na cor laranja. Legal? Clicou. E vamos levar aqui ó, para o nosso switch que está aqui embaixo. Ó. Clicando nele, você vai perceber que ele lista todas as portas do switch. Nesse cenário nem vou dar um zoom, depois a gente fica dando um zoom para você ver, bem legal. Mas esse é um switch que ele tem 24 portas amarelas, que é velocidades de 10 a 100 megabits. Tem a primeira porta console que nós vamos utilizar depois para acessar e fazer a configuração utilizando um cabo console. Tudo bem? Mas lá embaixo nós temos 2 portas Gigabit Ethernet de alta velocidade. Então o meu servidor eu vou conectar, por exemplo, aqui ó, na porta Gigabit Ethernet 0/1. Depois a gente vai entender essas numerações de portas da Cisco. Mas eu vou pegar aqui a primeira porta. O que vai acontecer? Isso daqui é importante para você. Por padrão, switches, todas as portas de rede estão no status up. Então elas estão ligadas. Reparou que conectou ali na minha placa de rede no meu servidor? Esse triângulo significa que está up. Mas o switch está laranja, porque ele está negociando ainda a porta. Ele está verificando velocidade, modo de transmissão e várias informações. Depois de 30 segundos, essa porta sobe para up. Aí começa a trafegar, a passar os dados e você percebe que está verde, verde. Então já está beleza.
Mas vamos lá, continuando. Próxima etapa, vamos fazer o mesmo no roteador. Mas o roteador é muito importante. Vamos pegar um cabo, beleza? Do tipo direto, conectando aqui, ó, no nosso roteador. Antes de conectar nele, vou mostrar um detalhe importante que você precisa fazer antes. Então, ESC para tirar o cabo. Vamos lá, vou clicar aqui no meu roteador, que é o 1941, beleza? E trazer para cá e dar um zoom aqui, ó, para você, né? Beleza, então isso daqui é um roteador bem simples, mas a única coisa é que ele é um roteador modular, tudo bem? Um roteador modular. Então, dica, o roteador é muito parecido com um desktop, um computador, ele também tem um botão liga e desliga, ele roda um sistema na memória, tem ali os seus HDs, que depois a gente vai descobrir o que é a NVRAM deles, o que é o diretório, onde que ele grava os arquivos, tudo bem? Mas nesse primeiro momento eu vou pedir para você desligar ele. Legal? E aqui embaixo nós vamos localizar esse WC que está aqui, que é a tampa de fechamento. Porque repare que não está fechado aqui e não está fechado aqui. Por padrão, a gente deixa todos os roteadores, porque essas tampas que está aqui é para você colocar os módulos nesse roteador, que a gente vai colocar depois para conectar lá no nosso cenário B. Então coloca as tampas, também para não deixar entrar rato, barata, cobra ou qualquer outra coisa dentro do seu roteador e não entrar pó, também para durar mais, e liga ele. Legal? Então aqui depois a gente vai mexer colocando módulos e entendendo que os módulos começam da direita para a esquerda. Legal? E só fechar. Pronto. Agora vamos cabear, né? Então vou pegar aqui a parte do cabo, beleza? Conectar aqui no meu roteador. E nesse roteador, importante são as portas. Você tem uma porta auxiliar, que depois nós vamos falar bastante sobre ela, para que ela serve. Temos a porta console também, para poder fazer o primeiro acesso fora da banda, para fazer a primeira configuração. E temos duas portas Gigabit Ethernet, a 0 e a 1. Nesse primeiro cenário, vou utilizar a primeira porta. No Cisco, os roteadores, a primeira porta começa sempre com 0, beleza? Então, só toma cuidado com isso. Então, vou utilizar a porta aqui Gigabit Ethernet 0. Vou conectar no meu switch aqui embaixo. Então, a mesma coisa que a gente fez no servidor. Vou conectar e vou selecionar também a porta Gigabit Ethernet 1 que eu tenho. Então, meu servidor está na porta 1 do switch do lado esquerdo, meu roteador está na porta 1 aqui do switch do lado direito. Coisas importantes. Pô, Robson, mas ficou vermelho. O que está acontecendo? Deixa eu só alinhar aqui, ó, bonitinho para você. Detalhes agora importante. Por padrão, todas as portas de switch estão no status up, estão ligadas. Mas por padrão, todas as portas de roteador, que são interfaces, estão desligadas, porque ele espera você fazer a configuração básica dele primeiro. Tudo bem? Então deixa eu só deixar ele alinhadinho aqui, ó. Beleza? Então nós precisamos ainda fazer a configuração básica do roteador para essa interface ficar up. Caso contrário, ela vai ficar desligada, que já é o padrão dos equipamentos da Cisco. Em outros fabricantes, geralmente, essa porta fica do tipo up, né? Beleza. Mas vamos lá. E agora, vamos conectar os nossos switches. Tudo bem? Geralmente chamado aqui de cascateamento, que vai ser esse cenário. Em alguns cenários, eles dão o nome aí de backbone, mas backbone é mais para cabeamento estruturado. Então, nós vamos cascatear ele com o mesmo cabo. Então, vamos lá, pegar um cabo do tipo direto, conectar no meu primeiro switch na porta Gigabit Ethernet. Por que na porta Gigabit Ethernet? Lembre-se, nosso servidor precisa ter uma largura de banda boa, para poder atender todos os clientes que vão ficar pendurados nesse switch. Meu roteador com acesso à internet ou outras redes também precisa ter uma largura de banda boa e eu preciso ter uma largura de banda muito boa para interconectar esses dois switches, porque senão eu posso ter gargalos na minha rede. Então vamos lá, então vou utilizar a porta Gigabit Ethernet 2 que eu tenho com a porta 2 do outro lado, beleza? Show de bola! Então agora nós já fizemos a interconexão entre os dois switches, também chamado de cascateamento. A partir desse momento as portas vão entrar em negociação. Depois a gente vai falar o que é porta trunk. A gente não vai trabalhar com VLAN aqui, mas no outro cenário a gente trabalha com VLAN, com trunk e um monte de coisa que tem. Espera aqui, ó, 30 segundos que ele já vai começar, né? Então subindo aqui mais um pouquinho, agora nós vamos interconectar os nossos desktops. Por padrão, eu vou abrir aqui um desktop desse daqui, ó, do lado esquerdo, só para você, e trazer para cá.
Por padrão, a placa de rede que ele está utilizando é uma placa de rede de 10-100 megabits. Geralmente os desktops, os dispositivos finais, a largura de banda dele é maior do que a largura de banda que nós temos aí das interconexões ou dos servidores ou roteadores. Então com isso a gente consegue equilibrar o fluxo que a gente tem na nossa rede, beleza? Então vou deixar o padrão de 100 megabits. Então vamos lá, agora vamos interconectar aqui os nossos desktops. Pegando agora com Ctrl, que é mais fácil, então vamos lá, Ctrl no cabo de rede do tipo direto, clica aqui no seu desktop, coisas que você precisa tomar um cuidado, porque o desktop aparece para você uma porta RS232, é a porta para utilizar o cabo console, nós vamos usar depois, uma porta que você tem ali, ó, USB 0 e 1, quando você conecta dispositivos IoT ou impressoras ou outro dispositivo que utiliza a porta USB, mas aqui embaixo você já vai ver com o ícone amarelo que a interface de rede é do tipo Fast Ethernet, beleza? Então vai ser essa interface que eu vou pegar e vou levar para o meu primeiro switch, legal? Uma coisa que você já vai percebendo no Cisco Packet Tracer, conforme você vai consumindo as portas, conectando as portas, elas vão sumindo para você escolher. Então, nesse cenário também não tem lógica, nesse primeiro momento não tem lógica a porta que você vai utilizar. Mas eu vou utilizar do primeiro switch a porta 1, conectar, e aqui embaixo no meu outro desktop, também na placa de rede Fast Ethernet, vou conectar aqui na porta 2, beleza? Então, show. Vou fazer o mesmo do lado direito. Então, vamos lá, na Fast Ethernet, na porta 1 e na Fast Ethernet na porta 2, aqui do meu switch. E ESC para poder tirar e dar uma organizada aqui no alinhamento. Aqui embaixo vai acontecer o seguinte agora, os desktops estão negociando também com as portas do switch a velocidade e os modos de transmissão. Então aqui ele vai negociar a velocidade de 100 megabits e nós já vamos perceber também que os switches que a gente está trabalhando nessa topologia, o 2960, o modo de transmissão já é full duplex. Tudo bem? Então ele está enviando e recebendo em canais separados, então não tem colisão. Por isso que a gente fala que hoje em dia as redes locais é de alta velocidade. Muito legal, então diminuindo aqui um pouquinho a nossa topologia. Então já fizemos aqui nossa primeira topologia, mas eu vou expandir ela um pouquinho porque eu vou colocar mais 2 equipamentos na topologia. Como que você pode fazer isso também? Ó? Vou selecionar aqui, ó, com o mouse, você pode selecionar, que ele já pega vários objetos e você consegue arrastar todos os objetos aqui, ó. Tudo bem? Então você consegue arrastar e fazer o alinhamento, porque eu vou colocar nessa topologia mais 2 dispositivos para poder facilitar aqui o nosso dia a dia. Legal? Então vou colocar só um pouquinho para cá, trazer o zoom. E nesse cenário também eu vou colocar 2 equipamentos de rede sem fio, 2 access point, ponto de acesso, porque hoje todas as redes você tem aí conexões sem fio, principalmente para o smartphone, para notebook, internet das coisas ou outros equipamentos que precisa de conexão sem fio. Então, nessa primeira topologia, nós vamos vir aqui embaixo novamente, na parte de dispositivos de rede, e aqui, ó, no quarto ícone, nós temos a parte de conexão de rede sem fio. Conexão de rede sem fio, você tem muita opção aqui, pessoal. Tem muita opção para a gente estar trabalhando. Eu vou trabalhar nesse primeiro momento apenas aqui, ó, com 2 dispositivos, 2 access point, que está aqui onde está meu mouse, que são os PT-AC, que são tecnologias de 5 GHz, né? Então vamos lá, vou selecionar, colocar um nessa minha topologia e também vou pegar um outro e colocar aqui, porque eu vou trabalhar com 2. Aí você fala, pô, Robson, por que vamos trabalhar aqui, ó, basicamente com 2? Porque a frequência de 5 GHz nós temos umas vantagens, tem algumas vantagens. Ela tem uma largura de banda maior, só que a distância é menor em relação a de 2.4. Mas vamos lá, mas aqui a gente tem uns problemas, porque as redes de 5 GHz também tem um problema nessa minha topologia. É indicado sempre trabalhar a conexão cabeada com seu access point a Gigabit Ethernet, mas eu não tenho mais porta Gigabit Ethernet, só tenho porta 100 megabits. Então isso aí faz cair a minha largura de banda dos dispositivos. A gente vai ver depois com mais detalhe na outra rede. Mas acessando aqui o meu access point, trazer só para cá, ó, vou clicar nele. Então, o que você precisa fazer? Vou trazer para cá. Repare que o access point ele só tem uma porta de conexão muito simples. Então, eu vou desligar ele porque eu vou remover a porta dele.
E vou pegar aqui uma porta do tipo Fast Ethernet. Por que eu vou pegar uma Fast Ethernet? Para eu ter uma compatibilidade melhor de comunicação lá no meu switch. Mesmo que eu colocar uma porta giga, ele vai abaixar as velocidades para 100, mas aqui eu só vou mudar para não ter nenhum problema. Então vamos colocar aqui, ó, vou selecionar ela e colocar uma porta Fast, ligar, e a partir do momento você vai vir aqui ó, em Config e na porta 0, tudo bem? Na porta 0, repare que ali ó, ele está marcado para você ON, só que ele está dizendo as velocidades e half duplex. Eu vou deixar por padrão aqui ó, alto e alto, tanto na velocidade como na negociação. Na vida real, geralmente isso daqui vem habilitado como alto e alto. Você só muda isso se for realmente necessário, beleza? E vou fechar e vou fazer o mesmo do outro lado. Legal, então vamos lá, desligar, vou trocar a velocidade da porta. Beleza, eu vou colocar uma placa do tipo 100, hoje indicado Gigabit Ethernet, e já temos as velocidades novas de 2.5, correto? Vamos lá, vou ligar aqui o meu dispositivo, config porta 0 e deixar aqui ó, tudo automático a negociação. Legal? Depois a gente vai ver que quando você não deixa automático, fica mais rápido para subir o link. E vamos conectar aqui também no nosso switch. Então vamos lá, vou pegar o cabo do tipo direto, vou conectar aqui no meu primeiro access point, repare que ele só aparece a porta 0 amarela, que significa Fast Ethernet. Vou trazer aqui no meu switch, só que eu vou conectar na última porta, na porta 24. Geralmente, quando a gente está trabalhando com switches, depois eu vou fazer a documentação no próximo vídeo, você determina algumas portas que você vai colocar para os dispositivos finais, para alguns equipamentos de rede, para poder ficar mais fácil o gerenciamento. Então, vou escolher a última porta aqui do meu switch. Repare que o link já subiu e vamos colocar aqui mais, conectando na porta 0 e conectando na porta 24. Beleza? Então, repare que meu link já subiu e a minha topologia aqui, ó, bem simples, do cenário A, na parte de infraestrutura de rede, topologia física, foi concluído. Então, o que nós colocamos nessa topologia? Para resumir, na próxima eu vou começar a entrar com a documentação e com a topologia lógica, que é importante para nós. Adicionamos aqui um servidor, na qual fizemos aqui o upgrade desse servidor para uma porta Gigabit Ethernet. Colocamos dois switches, Layer 2 2960, que é o switch mais simples da Cisco. Também colocamos dois access point de 5 GHz, só que tivemos que mudar as portas para 100 megabits, porque o meu switch não tem mais porta Gigabit Ethernet. Colocamos um roteador também bem simples da série da Cisco, a série 1000, que é o 1941, geralmente utilizado por uma empresa pequena e até média. Conectamos todos os roteadores, servidores e os switches em portas Gigabit Ethernet e os nossos desktops, que são os dispositivos finais, mantendo aí nas portas Fast Ethernet 100 megabits, né? Então, nossa topologia física agora já foi determinada. No próximo vídeo eu começo a parte da topologia lógica, né? Documentação e a parte da topologia lógica para começar a parte das configurações, né? Beleza. Agora que é muito importante, vou vir aqui ó, em File e também vou pegar a opção de Save e vamos salvar. Não esquece de salvar, beleza? Vou criar aqui uma pastinha nos meus documentos. Vou criar uma pasta aqui chamada PT. Então vamos lá, PT, beleza? Enter. E vou chamar esse daqui ó, de topologia. Vou colocar como 01, porque aí eu consigo ir construindo melhor. Então vamos lá, beleza? 01, vou colocar aqui como topologia física, sem espaço, sem acento, sem nada, traço, cenário, então só escrever ali de forma correta, né? Cenário também sem acento, traço A maiúsculo, né? E só salvar, beleza? Lembrando que depois esse arquivo, do jeito que tá, eu vou deixar também no meu GitHub, porque vai facilitando a construção. E para concluir, vou fechar, beleza? Fechando aqui. Ele pede para salvar de novo, isso daqui é comum, beleza? Mesmo estando salvo, ele já pede para salvar, né? E minimizar. Pronto, show de bola. E para concluir, essa primeira etapa foi a parte física. Legal? Lembrando que lá nos primeiros vídeos eu tenho um link, qualquer coisa deixo aqui, mas tem no meu canal, a parte teórica de infraestrutura de redes, que eu tenho todo o material teórico
que eu explico o que é cada etapa da infraestrutura. Aqui é mais execução, beleza? Então, nossa primeira etapa física concluída. No próximo vídeo, eu vou fazer a documentação e também a parte lógica, que é importante para iniciar as configurações dos switches e do roteador. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo.